Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam nos ouvindo agora. Sejam muito bem-vindos a este momento de reflexão da palavra em nome de Jesus. Para que o nome de Jesus seja cada vez mais glorificado. Vamos ler aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, que está falando sobre a ressurreição. Capítulo 15, do verso 1 em diante. Amém? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. O retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E então, ou sejam, eles assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Que assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força.
Amém? Glória a Deus. É uma palavra bastante interessante, onde está colocando em xeque a situação da ressurreição de Cristo. Paulo está afirmando uma coisa, mas tem muitas outras pessoas que estão desacreditando que Jesus ressuscitou, que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo. Muitos fazem isso. Faziam e fazem até hoje, porque não acreditam na palavra de Deus. Mas a gente sabe muito bem, irmãos, que toda essa polêmica não são verdades, o que as pessoas dizem. Porque se você for atrás de pessoas que criam narrativas falsas, o homem não tem esperança de nada. Aqueles que morrem com a esperança de um dia passar pela ressurreição, de um dia poder ir para o céu, não tem esperança nenhuma, já que as narrativas dos incrédulos possa imperar sobre esta terra. Então a gente percebe que as coisas não é do jeito que eles querem que seja, mas tem que ser do jeito que Deus projetou. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, assim como ele ressuscitou pessoas enquanto ele estava vivo. Nós vemos a história, por exemplo, de Lázaro, daquela criança, do enterro de Naim e outras coisas mais que ocorreram e que foram registrados pelos apóstolos, pelos evangelistas. Então, a gente observa que Deus, ele tem uma palavra de conforto para cada um de nós. E nós temos que espelhar na verdade de Deus e não na verdade dos homens, aquilo que os homens querem que seja. Porque as coisas não é como os homens, com narrativas falsas, mas é com a verdade de Deus. A gente observa que Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele foi visto por primeiro, pelo um tal de Cefas. Depois ele foi visto pelos os 12 viram ele. E depois por Tiago, os apóstolos. E finalmente ele foi visto por mais de 500 pessoas, né? E tudo foi devidamente registrado. Ele ficou por um tempo na casa de Pedro. E por derradeiro, quem viu ele foi o apóstolo Paulo, que ele se considera o menor. Ele até diz que era um filho abortivo, porque como ele fazia coisas erradas, como ele perseguia os cristãos, como ele criava coisas ruins para aquele povo de Deus, então ele se considerava o menor de todo esse trajeto. Mas pela graça de Deus, não foi em vão, porque ele pôde fazer a diferença. E como ele fez a diferença? Porque ele mostrou que a graça de Deus estava sobre ele, por ele fazer tantas coisas, até mais do que os outros.
porque ele fez, como está narrando no verso 10. Então, Paulo, ele está narrando esta palavra para aquele povo daquela época, que era um povo incrédulo. Porque o povo judeu, eles eram um povo incrédulo, eles não acreditavam nas coisas. Então, ele estava ali para poder fazer a diferença, mas ele começou a trabalhar também com os gentios. Então ele levantava a tese da ressurreição. Paulo mostrava que se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também podemos ressuscitar dos mortos. Nós também podemos. Então, nós vamos entender, irmãos, que a palavra de Deus, ele vem para nos dar vida. A palavra, ele dá vida para quem? Para nós, pecadores. Para nós que temos uma situação, muitas vezes ruins, para com Deus. Muitas vezes somos incrédulos para com Deus, não fazemos, não obedecemos como é pedido para nós. Mas nós estamos aqui para poder conhecer a palavra no dia a dia. Entendemos porque a palavra nos ressuscita. Porque cada vez que nós conhecemos a palavra, a gente passa a ser um homem de vida, a gente passa de morto a libertos. Então a gente passa a entender o projeto de Deus, irmãos, para conosco, para com a nossa família, para a nossa eternidade. O que é melhor? Procurarmos a palavra e termos a esperança de poder nos ressuscitar, ou viver como os ímpios vivem, sem nenhuma motivação de esperança de uma eternidade. Então Deus, ele está nos chamando essa noite para nós ouvirmos a palavra, para nós entendermos a palavra, para nós questionarmos, entendermos profundamente, para nos ressuscitarmos, para sermos homens de vida, para ter uma vida nova. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter uma nova vida. Nós passamos a ter uma nova situação, irmãos. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus e a gente é batizado, a gente crê em Jesus e a gente for batizado, a gente se torna uma nova criatura. A velha criatura já não existe mais. A Bíblia afirma isso. Aí nós seremos guiados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é benéfico, isso é bom para nós, aos olhos de Deus. Porque Jesus, quando ele morreu, ele não morreu em vão. Ele morreu para poder dar vida para cada um de nós. E a gente tem que fazer isso no dia a dia, a cada momento, a cada instante. E não, vou deixar, amanhã eu vou. Não, não é assim. A gente tem que persistir. A Bíblia diz: resisti-vos a Satanás, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Tem muitas pessoas que muitas vezes você chama para a oração: não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo, e não entra em oração. Mal sabe ele, com essa atitude, que ele está dando uma condição para o inimigo semear uma pequena semente dentro dele. Porque a Bíblia diz: orai e vigiai sem cessar.
Lá em 1 Tessalonicenses também está falando sobre isso. Orai e vigiai. Então, irmãos, a palavra é esta. A palavra nos liberta. A palavra nos dá vida. A palavra nos ressuscita. Então, quando a gente ouve a palavra nos fortalece o nosso espírito. A gente passa a ter uma nova vida, e vida em abundância. É assim que Deus trabalha. Por quê? Porque o homem, quando ele caiu no pecado, ele caiu por não obedecer a palavra. Ele não obedeceu a palavra, irmão. Então agora ele tem que ouvir a palavra para ressuscitar com a palavra. E Jesus vai dizer: a palavra que eu anunciei, julgá-lo-ei no último dia. A palavra é algo fundamental para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. A gente tem que estar no momento a momento pensando em Deus, para a gente ser forte. Porque uma brecha, por menor que seja, o inimigo invade as nossas vidas. E ele está torcendo para que isso aconteça. Ele está torcendo. Com certeza. E sem falar que nós estamos vivendo o período do fim. O período onde que o inimigo, o demônio, será solto. Se as coisas já eram difíceis, agora vai ser muito mais. Porque você vai ser tentado mais diretamente. Como na época de Jesus, o próprio Satanás veio tentar Jesus. E agora? Se o Satanás vier tentar você diretamente, você vai conseguir suportar? Ou você vai tremer nas bases? É uma pergunta. Será que você tem força, assim como Jesus teve, de vencer o mal, de vencer a tentação? Será que você tem força? Nós estamos vivendo, irmãos, o período do fim, e a Bíblia diz que nesses últimos tempos Satanás será solto. E aí? Você vai ficar de que lado? Qualquer moleza que você tiver, já era. Qualquer coisa. E por isso que você tem que ser o quê? Persistente na palavra, para você poder ressuscitar no último dia. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra, irmãos. Procure entender cada vez mais o ideal de Deus, o que Deus está fazendo para cada um de nós. E não se esqueça, dê um like nesta mensagem e se inscreva em nosso canal Despertar 607. Fique com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um abençoado